abençoe, que a gente possa juntos fazer a obra do Senhor. Amém? Então, eu gostaria de trazer uma mensagem nessa noite, iniciando uma série que, na verdade, é bem comprida. São 22 mensagens que eu tenho para pregar sobre isso. Fique tranquilo, não vou pregá-las todas hoje. E nós vamos caminhar durante algum tempo. Ainda não sei direito se eu vou pregar todas de uma vez só, ou se eu vou pregar uma parte, depois a gente para e muda um pouco o tema e depois volta para cá. Mas o fato é que eu gostaria de pregar uma série com esse título, O Reino Entre Nós. Nós vamos meditar ao longo de alguns domingos sobre o extraordinário Sermão do Monte. E eu queria falar com você nessa noite sobre esse tema. Mas eu gostaria de orar com você primeiramente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de celebrarmos o Teu nome. Obrigado pela Sua palavra. Obrigado, Senhor, pelos 5 anos que o Senhor tem me dado aqui nessa igreja. Durante esses anos o Senhor tem nos abençoado, tem nos guiado, apesar de nós, apesar de mim, apesar de nós como igreja, o Senhor tem sido misericordioso para conosco, tem nos guiado pelo seu caminho, e nós somos gratos por isso, Pai. Muito obrigado. Que a Tua bênção, a Tua paz esteja conosco sempre. E agora, de uma maneira muito especial, fala conosco por meio deste texto, deste ensinamento tão profundo, tão tremendo, que é o Sermão do Monte. Que o Senhor nos dê sabedoria para entender a Sua palavra ao longo de tantos domingos que estaremos falando sobre isso. Que todo louvor, toda glória seja ao Senhor e que a palavra edifique e confronte o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu quero apenas aqui... eu quero agradecer a todos os visitantes, mas eu não posso deixar de falar aqui de vocês, tá? Eu tenho aqui ao lado da Cris a Maria Rosa, tenho a Gabi, tenho a Luciana. Elas estão passeando por aqui, foram as minhas ovelhas lá. Ah, veio buscar? Isso aí é complicado, isso aí, né? Então, está dizendo que são ainda, mas foram as minhas ovelhas lá em Itaquais. Muito grato pela presença de vocês aqui, né? Hoje à tarde a gente já riu bastante. Foi bem divertido, né? Muito legal revê-las. Fico muito feliz. Deus abençoe vocês, as suas famílias que estão lá, né? Muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Podem ter certeza que em algum sermão, sem citar nomes, vocês já foram exemplos aqui em algumas situações que eu disse aqui. Hoje eu gostaria de falar nos versículos 1 e 2 de Mateus capítulo 5. E o meu tema dessa noite é a felicidade ao seu alcance. Eu queria pensar sobre isso em cima desses 2 versículos, e o texto diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Amém? Eu tenho a certeza, e eu queria, por isso, convidar vocês a inicialmente fazer comigo uma reflexão pessoal. Eu tenho certeza de que a gente está reunido aqui em 2 grupos de pessoas. E eu vou chamar aqui esse grupo de pessoas de... Olha que originalidade, olha que criatividade. Eu vou chamar esses grupos de Grupo 1 e Grupo 2, tá bom? Pessoal do Grupo 1 para cá... Não, brincadeira, não é? Grupo 1 e Grupo 2. Bom, eu tenho certeza de que as pessoas que são do Grupo 1, que eu estou denominando aqui assim, elas são minoria aqui, bem poucas, talvez quase nenhum. São aquelas pessoas que são bem tranquilas assim no seu modo de agir, no seu modo de viver. São pessoas que são excelentes administradoras do tempo. Quando essas pessoas, por exemplo, leem um livro, elas sentam ali para ler o seu livro e esquecem do mundo. Nada muda, nada abala. Pode o celular vibrar, pode aparecer a luzinha lá de mensagem chegando, pode passar um carro, o carro da pamonha na rua, não é? Pode a criança chorar, pode o vizinho xingar, ele é pleno. Ele continua fixado ali na sua leitura, não é? Não importa ali o que está acontecendo. São aquelas pessoas que normalmente não se atrasam, cumprem fielmente ali os seus horários, os seus compromissos, e definitivamente eles desconhecem completamente o significado da palavra correria. Está sempre tudo muito organizado. Eu não vou pedir para levantar a mão, né? Porque eu tenho a convicção de que se tiverem pessoas aqui assim, é o grupo minoria. Então se eu falar assim, o grupo 2 para lá, o grupo 1 para cá, né? Ia ficar um tiquinho de um lado e um montão do outro. Bom, mas quantas pessoas do grupo 2, eu estou seguro de que são a maioria esmagadora daqui desse local. E eu mesmo faço parte do grupo 2. Se fosse para dividir, eu já estou certo que iria para o grupo 2. Então, esse grupo aqui é o grupo daquelas pessoas que vivem aí o dia a dia envolvidos numa série de atividades e que até
por falta de opção, elas têm dificuldade de administrar o tempo que elas têm, não é? E essa ideia de administrar o tempo para elas é praticamente impossível. Essas aqui são aquelas pessoas aquelas e aqueles, né? Que se levantam cedo para a labuta, não é? Gente que enfrenta aí os coletivos lotados, né? Eu ia falar, aqui não tem trem aqui, gente, acredita? Só for para Morretes, né? Então, no metrô, né? Não sabe o que é ir lá para, né? Para a Sé, lá no 6 da tarde, né? Pensa. Então, que enfrentam aí, mas de qualquer forma andam aí com os ônibus lotados, não é? Na luta aí com os Ubers que ficam cancelando, não é? Ou se vão de carro ao trabalho, aquele trânsito intenso, mexem com muitos papéis, embora que o trânsito intenso daqui não tem nada comparado, né? Mas, enfim, trânsito intenso de qualquer maneira, e aí essas pessoas durante o dia lá no seu trabalho, mexem com muitos papéis, consertam máquinas, digitam nos seus computadores, limpam, organizam ambientes, não é isso? Pessoas que têm que raciocinar o mais breve possível, não porque elas são muito hábeis no raciocínio, não é por isso não, é porque tem que ser assim, porque não dá tempo, tem que pensar logo e já resolver logo, não é? Pessoas que correm contra o relógio no seu dia a dia, para poder chegar em casa, fazer o jantar, lavar a louça, lavar e pendurar as roupas molhadas, para que elas sequem no dia seguinte, essa camisa precisa secar para amanhã, não é? Porque é o uniforme do trabalho, alimentam as suas crianças, dão ração para os animais, no meio dessa confusão perigosa até dar ração para a criança e a papinha para o animal, né? Fazer a confusão, só conseguem assistir metade de um episódio de uma série, porque estão acabados, né? Chega no meio, esses dias a gente está assistindo, foi, hoje eu vou terminar o episódio, quebrei um episódio de 40 minutos em 3 vezes, fala sério, né? E aí estão exaustos, e aí elas dão uma olhada no celular, vê os recados que dá para olhar ali, e aí vão para suas camas exaustos para poder depois enfrentar mais um dia de correria. Até eu cansei de falar tudo isso aqui, não é? Mas eu estava pensando que tanto as pessoas do grupo 1, como as pessoas do grupo 2, têm anseios e ansiedades, todas elas. Não pense que porque as pessoas do grupo 1 são mais organizadas, elas não sofrem por seus anseios e algum tipo de ansiedade. E não importa o quanto as pessoas do grupo 1 sejam organizadas, sejam meticulosas, e o quanto as do grupo 2 sejam frenéticas, não importa. Todas elas enfrentam necessidades específicas, pontuais. Todo mundo passa por isso. Mas existe um tipo de necessidade na qual as pessoas de todos os grupos se igualam. No meio dessa vida organizada de alguns poucos, e no meio desse corre-corre da grande maioria, todas as pessoas, em algum momento, sentem a aflição da sua alma. Todos sentem. É aquele sentimento de que alguma coisa está faltando, mas que não importa o quanto elas procurem, esse mundo aqui nunca vai poder oferecer a essas pessoas alguma coisa que as satisfarão plenamente, e elas ficarão completamente felizes e realizadas. Por isso que essa busca nunca cessa enquanto ela é feita apenas olhando para as coisas desse mundo. Essa falta de saciedade, não é? Essa vida repleta de ansiedade, ela vai perdurar. E em algum momento da vida, as pessoas desses dois grupos vão tentar satisfazer as suas necessidades espirituais, aquilo que vai lá dentro. Porque é exatamente aqui que repousa a necessidade do coração humano. O mundo não pode suprir as carências da alma humana simplesmente porque o homem escolheu se apartar de Deus e preferiu o pecado. Porque a alegria plena está em Deus, sempre esteve. Só que a humanidade escolheu romper esse laço e optou pelo pecado. E aí, definitivamente, de uma maneira ou de outra, as pessoas precisam de Deus. E elas buscam a Deus. Ainda que seja para negá-lo, ainda que seja para praguejar, ainda que seja para xingar, ainda que seja para contrariar, as pessoas procuram a Deus. Ou mesmo que sejam porque elas querem mesmo a Deus. E as pessoas fazem isso em busca, no meu ponto de vista, de uma resposta maior para a pergunta de suas vidas, que é: onde está a felicidade? Eu acredito que essa é a pergunta que a gente faz: onde está a felicidade? E aí, de repente, Jesus está exausto de tanto curar enfermos, lá em Mateus capítulo 4,
E aí Jesus vê as multidões que estão o seguindo, estão maravilhados, não é? Pelos seus milagres extraordinários e certamente cada vez querendo mais. E aí Jesus sobe ao monte e se assenta. E aí os seus discípulos se aproximam dele e Jesus começa a falar. E aí as palavras de Jesus confrontam os ouvintes na mesma medida que toca as almas dessas pessoas. E aí elas percebem que felizes são aqueles que ouvem e praticam as palavras de Jesus. E aí Jesus está pregando o maior sermão, o sermão mais revolucionário de toda a história da humanidade, que é o Sermão do Monte. Amém? Eu queria falar para você uma coisa baseado aqui no sermão, e o primeiro título que eu quero colocar para você é o que eu chamo aí de uma nova percepção dos valores. O que são valores, gente? Valores são fundamentos, não é? Valores são valores. Valores não mudam. Na verdade, a gente até pode entender a partir de uma nova concepção, não é? De acordo com o decorrer da vida, as coisas vão mudando. E aí nós vamos entendendo os valores por novos prismas, mas o valor é sempre o mesmo. Então, grande parte dos conceitos, não é, da nossa vida, por exemplo, assim, a Bíblia para nós, os ensinos bíblicos são um valor, não é? Os princípios bíblicos são valores para a gente. Mas o mundo muda. Então, a maneira que se pregava, que se ensinava a Bíblia 100, 200 anos atrás, não é a mesma maneira que se ensina hoje. A maioria dos pastores não prega mais como se pregava 100 anos atrás, evidentemente. Mas eles pregam a mesma coisa. Ou seja, a palavra de Deus continua sendo a mesma, porque é um valor para nós. Então, grande parte aí dos conceitos que são concernentes à família, leis, hierarquia, não é? E tantas outras regras da vida são valores que nós abraçamos. E o Sermão do Monte trata sobre valores da vida. O Sermão do Monte não é uma desconstituição de valores, ele é uma nova percepção deles. Então, nessa noite eu quero conversar com você aqui uma mensagem que eu chamaria de uma mensagem de introdução, para a gente pensar, por que estudar, não é? Por que pregar, por que refletir sobre o Sermão do Monte? Então é sobre isso que eu quero falar com você. A lei de Moisés, ela sempre foi valor para os judeus. Jesus era judeu. E certamente Jesus foi cumpridor da lei na condição de cidadão que ele era. Foi por isso, inclusive, que ele certa vez disse, né, que ele veio para cumprir a lei, e não para revogar a lei. Mas muitos dos que viveram sob a lei de Jesus, eles devotaram mesmo um profundo amor, respeito, reverência pela lei. Veja, por exemplo, Davi no Salmo 119, lá no versículo 77, ele diz assim: alcança-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Você percebe? Davi está falando assim, eu amo a lei do Senhor. Não é assim, eu cumpro porque se eu não cumprir eu vou ser punido, não é? Não é isso, é claro que isso tem a ver, mas não é isso. Ele diz, eu amo, para mim é prazeroso cumprir a lei. Ele diz, não é? Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, um pouco mais à frente no versículo 97, não é? Eu não sei se você já leu o Salmo 119, às vezes as pessoas têm um pouco de preguiça porque ele é muito grandão, né? Mas leia o Salmo 119, ele é belíssimo, ele fala justamente sobre o amor à lei do Senhor. Então Davi mostrava amor e mostrava dependência à lei de Deus. Isso é muito bacana a gente pensar, especialmente hoje num contexto em que as pessoas querem viver a sua própria maneira e dar jeitinho na Bíblia, não é? O apóstolo Paulo, ele escreveu aos crentes romanos assim, olha Romanos 7,12, ele diz assim, de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Isso aqui é importante a gente dizer, porque agora aqui é Novo Testamento. Lembre-se que o Novo Testamento estava sendo escrito. Então é evidente que Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, a lei de Deus do Antigo Testamento. Então, aquilo que os escritores do Antigo Testamento e do Novo Testamento, agora podemos dizer, amaram, reverenciaram, respeitaram, deve ter servido para eles de uma função digna. Então, é errado quando nós vemos um ensinamento, alguma corrente que ensine algo que é contrário à lei, ou tipo, que não dá valor à lei.
tratando isso como algo velho, inútil, ultrapassado. Não, o Antigo Testamento, né? É óbvio que a gente não vai colocar aqui, né? Eu respeito as igrejas que usam, mas não vai colocar aqui uma Arca da Aliança aqui, né? Comprada lá em São Paulo, na Conde de Sarzedas, que tem preço bom lá para comprar isso. Mas colocar aqui a Arca da Aliança. A gente não vai fazer isso, porque isso é um concerto que o Senhor fez com o seu povo lá no Antigo Testamento. Isso não tem nenhum significado para nós hoje. Mas nós entendemos que a arca simbolizava a presença de Deus. E Jesus depois disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei entre eles. Ou ele disse assim, estarei com vocês lá na grande comissão, todos os dias até a consumação do século. Então nós não precisamos dos símbolos, mas isso não anula a importância do respeito e do amor e do entendimento e do estudo da lei de Deus. Aí eu coloquei uma frase aqui para que você pudesse entender tudo isso. O objetivo de Jesus no Sermão do Monte é servir-se da lei de modo, é que eu escrevi mais aqui, né? De modo legítimo, né? Mas para revelar a santidade de Deus e ensinar que esse é o padrão de vida que se espera de nós para que andemos em comunhão com Ele. Vamos repetir isso? O objetivo de Jesus no Sermão do Monte é servir-se da lei para revelar a santidade de Deus e ensinar que esse é o padrão de vida que se espera de nós para que andemos em comunhão com Ele. Então esse seria um entendimento para nós a respeito do Sermão do Monte, da lei de Deus e como Jesus ensina tudo isso de uma maneira completa e perfeita. Existe um escritor muito famoso, John Stott. Ele escreveu um livro extraordinário chamado Contra a Cultura Cristã. E no livro dele ele diz uma frase assim, olha, dentre os ensinamentos de Jesus, o Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida, possivelmente a menos compreendida e certamente a menos obedecida. Eu quero falar para você agora sobre uma outra coisa que eu chamo aí de uma nova leitura dos valores. Veja, valores são valores, mas como nós compreendemos os valores? É sobre isso que Jesus vai falar. Mas, então, para a gente entender isso, a pergunta para nós agora é, o que é o Sermão do Monte, em resumo? E eu quero mostrar isso para vocês a partir de algumas afirmações. A primeira coisa é que o Sermão do Monte é um desafio ao discipulado. O Sermão do Monte é um desafio ao discipulado porque é exatamente assim que ele começa. No versículo 2 de Mateus 5 ele diz, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Então Jesus explica para os seus discípulos qual é o conteúdo, quais são as implicações, quais são os riscos e, acima de tudo, as recompensas da convocação que ele nos faz. O Sermão do Monte vem logo depois da convocação, isso aqui é muito interessante. Os discípulos primeiro são convocados e depois são informados do para que eles foram convocados. Então, o Sermão do Monte é um desafio ao discipulado. A outra coisa que você está vendo ali, o Sermão do Monte é uma lição de amor. Olha que coisa bonita. Por ele ser uma lição de amor, ele é pregado em primeira mão para os discípulos e não para a multidão. A multidão estava lá, mas Jesus assentou-se e veio para perto dele, ou ele trouxe para perto de si os discípulos. O Sermão do Monte é pregado aos discípulos, mas a multidão vai ouvir também. É claro que Jesus ama também a multidão. Inclusive a multidão está lá para ouvir o sermão também. Mas o sermão é uma revelação dos conceitos do reino de Deus para os súditos que servirão entre a multidão. É o reino entre nós. Então o Sermão do Monte é uma lição de amor, porque o amor é a essência da lei. E por isso quem vive por regras é dominado por essas regras. E essa não é e nem nunca foi a proposta de Jesus. Mas o Sermão do Monte também ensina que o amor, como eu acabei de dizer, é a essência da lei. Então, ao longo da história da humanidade, a gente observa que o homem deixou de amar o Criador. E cada vez ladeira abaixo, né? Só piora. Então, quando a gente vai um pouco para a história bíblica, a gente se lembra que a nação de Israel, ela tinha que promover a volta ao maior de todos os mandamentos. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é como Jesus diz, o resumo de toda a lei e os profetas, não é?
Mas Israel falhou de forma absurda, porque eles não apenas negligenciaram a missão deles, como eles também se corromperam, buscando outros deuses, divinizando monarquia, estabelecendo leis opressoras. Então, em resumo, eles perverteram os conceitos do reino de Deus. Então, nesse sentido, o Sermão do Monte surge para mostrar que a lei, ela não pode ser apenas um conjunto de regras, rígido, frio, mas é uma proposta de amor a ser gravada no coração das pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Então, existe um teólogo que diz que o Sermão do Monte é a ética absoluta do reino de Deus, né? A gente fica relativizando as coisas, mas a palavra de Jesus no Sermão do Monte é, de fato, um ensino absoluto. E o Sermão do Monte é uma lição sobre compaixão. Na prática diária, os homens, porque essa foi a escolha de praticar o seu estilo de lei, eles preferiram a vingança, por exemplo, como regra de vida. Como que era? Por exemplo, olho por olho e dente por dente, não é? Aí, quando eles pensam assim, eles se esquecem que o amor é supremo. E aí eles aderem a uma prática comum dos pagãos, de matar pessoas. Então eles estabeleceram, por exemplo, o apedrejamento, como um fim de corrigir o adultério, por exemplo, como um fim de corrigir o homossexualismo. Mas eles não se davam conta de que eles estavam quebrando um outro mandamento, que diz, não matarás. Então, as pessoas começam a usar a lei ao seu próprio benefício, do jeito que elas acham que é melhor. Ou seja, é melhor exterminar do que tentar consertar. O sábado, por exemplo, continua sendo avaliado, não é, por Jesus, como um dia sagrado. Claro, mas na sua ótica, o elemento sagrado está em função da vida, e não o contrário. Você percebe então como as pessoas foram criando a lei ao seu favor, moldando a lei, não criando, mas moldando a lei escrita ao seu favor? Então as pessoas procuravam cumprir algum mandamento quebrando outro. Jesus agora, ele surge e ele diz, né, e nós vemos na sua vida prática, que ele não veio para anular, não veio para revogar a lei, mas para resgatar o verdadeiro sentido dela. E aí também ampliar o conhecimento dos seus discípulos sobre os propósitos de Deus para uma vida abundante e feliz. Quando a gente estabelece regras demais, e a gente tem essa tendência, as regras passam a nos dominar. Pode perceber, quanto mais regras a gente faz, chega um dia que a gente está amarrado por elas, não é? E aí nós nos tornamos escravos dessas regras, e aí a gente acaba se esquecendo de onde é que foi parar o amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E aí nós dizemos assim, não, aqui é assim, não é? Se quiser assim, né? Como dizia minha mãe, se não gostou, coma menos. Aqui é desse jeito. Então a gente vai engessando aquilo que poderia ser algo para crescimento, usando a flexibilização pelo amor, então nós começamos a endurecer. É como colocar o líquido na massa daquilo que estás fazendo, do pão ou do bolo, para que ele possa amolecer, para que você possa manuseá-lo. O resultado final será o bolo, mas você precisa amolecer um pouco, para que ele fique mais flexível, e você possa trabalhar com ele, e ele possa dar o resultado macio depois, lá na frente. Então, nesse contexto também cabe outra palavra que eu li do John Stott, muito legal, a respeito da justiça do Sermão do Monte. Olha que fala extraordinária, ele diz assim: a nossa justiça tem de ser mais profunda, porque atinge também o nosso coração. E o nosso amor tem que ser mais amplo, porque abrange também os nossos inimigos. Você consegue entender o peso dessa palavra do John Stott para nós? O tamanho da responsabilidade que carregamos como cristãos? Mais do que cristãos, como discípulos de Jesus, o convite à sabedoria que nós temos e o desafio de uma vida mais profunda no entendimento daquilo que o Senhor tem para nós? Pois bem, é daí que vem então a minha próxima afirmação, que é o tema da nossa série: o reino entre nós. E eu escolhi escrevê-lo dessa maneira, para que você possa entender a ideia do reino em nós, e o reino entre nós. E como isso se corresponde, como tudo isso se junta. Porque por diversas vezes o próprio Jesus ressaltou que o reino de Deus é chegado entre nós.
Então, nas curas de Jesus, nos milagres que ele operou, na expulsão de demônios, não é? Jesus ensinou sobre os valores do reino de Deus através da sua própria ação no meio dos homens. Então, a gente precisa enxergar essas ações de Jesus como atitudes, gestos de amor em favor das pessoas. É o reino entre nós. Jesus a sua presença abre a nossa visão, nos mostra um modelo, uma forma de agir e ser. Então a presença de Jesus entre os homens traz o seu reino magnífico para perto das necessidades humanas. Você já parou para pensar assim, olha, não é uma coisa acima do nosso entendimento humano, imaginar que um Deus poderoso e soberano, que é trino, que é triuno, Pai, Filho e Espírito, habitam nos lugares celestiais, num reino superlativo, que nós sequer conseguimos entender 1 centímetro, 1 milímetro, 1 grama do que de fato é. E é algo extraordinário e grandioso, cheio de poder, cheio de glória, cheio de riqueza. E ele se faz homem, se esvazia e vive entre homens. Ele sai dessa grandeza e vem viver entre os homens. E o Pai está olhando e trabalhando em meio a tudo isso. E o Espírito Santo está pairando em meio a tudo isso. E Deus vira um homem chamado Jesus e vive entre as pessoas e fica pobre e se suja e vai ao banheiro e tem dor. E de vez em quando chuta uma pedra também, e come entre as pessoas, se alimenta nas casas, convive com os ricos sim, mas entra na casa dos pobres também, e está entre eles. Isso não é tão grandioso? Quando nós olhamos para o nosso mundo, por exemplo, e por exemplo, quando nós vemos os governantes governando no seu apogeu, enquanto o povo está padecendo, enquanto o povo está sofrendo, isso não é só no Brasil, em todos os lugares do mundo. Não é terrível nós vermos governos totalitários massacrando o povo, enquanto as pessoas estão morrendo de fome nos lugares mais horríveis, não é? Não é nós olharmos igrejas, trazendo para o nosso mundo agora, ou talvez empresas, corporações primeiro, não é? Olhando para essas corporações com os seus acionistas milionários, enquanto muitos dos seus funcionários estão recebendo um mísero salário. Não é olhar para as igrejas, onde às vezes os pastores estão vivendo num luxo absurdo, enquanto existem pessoas na sua própria comunidade que estão passando extrema necessidade, ou congregações que estão ali padecendo por não ter sequer um recurso. E de repente nós vemos um rei poderoso, magnífico e soberano, que se torna homem e vive entre os homens. É o reino entre nós. Então a proposta e o desafio é o de que a gente viva esse reino e ele possa transbordar através das nossas ações em favor de outras vidas. Em outras palavras, Jesus deu o exemplo de como é para fazer. E aí estão pessoas vagando pelo mundo afora em busca de esperança e salvação. E aí eu quero falar uma outra coisa aqui para você, é de que o reino entre nós, portanto, não tem a ver com coisas materiais. Amém, que Deus abençoe. Ao final desse culto, você pode também fazer como ela, entregar o seu dízimo e a sua oferta, se você ainda não fez, tá bom? Mas ela fez certo, né? Tá certíssimo. O reino entre nós não tem a ver com coisas materiais, não é? Tem até a ver com o que aconteceu agora. Foi de Deus isso aí, né? Então, certa vez, né, quando ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, olha que legal a resposta de Jesus. Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus, ele está no espaço imaterial, naquele local mais escondido dos nossos sentimentos, das nossas emoções, é lá que ele se instala.
o reino de Deus entre nós não tem a ver com coisas materiais, portanto. Ou talvez a gente podia até dizer assim, ó, que as coisas materiais ganham um novo significado a partir do entendimento que recebemos dos valores do reino de Deus. Então estamos loucos para ter, não é? Para construir, para alcançar. E um dia você é alcançado por Jesus. E aí é claro que as coisas são importantes, mas aí você olha e você diz, agora elas já não são mais tão importantes. O Sermão do Monte é a mais clara exteriorização desse reino, porque ele parte na direção do mais profundo e na busca da verdadeira identidade, sabe? Então ele lida com os sentimentos, ele lida com espiritualidade, ele lida com ética, ele lida com caráter. E é exatamente nesse terreno que nós somos simplesmente nós mesmos, não é? E aí a outra coisa é que o reino de Deus entre nós tem a ver com coisas espirituais. Então nenhuma das descrições expostas aqui no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6, 7, se referem àquilo que a gente poderia chamar de tendências naturais, assim, tipo, porque isso não vem do homem, né? Tipo, coisas que estão em mim. Não tem nada a ver com isso, cara. Na verdade, nós somos maus por natureza. Então, por meio dele, a gente entende que só a graça e só o poder do Espírito Santo de Deus é que pode produzir mudança em nós. Então, não adianta, eu sou um cara legal. Que bom, né? Mas isso é ética comum, isso é padrão do mundo, é o mínimo, né? Que a gente poderia ser. Então, existe muita gente, por exemplo, olhando para o Sermão do Monte, tem muita gente mansa, muita gente pura, muita gente limpa, mas não é esse tipo de mansidão, de pureza, de limpeza que se requer de nós como discípulos de Jesus. A gente está falando aqui de transformação mesmo, de algo que é mais profundo, que está no interior. Então, a proposta do Sermão do Monte é a de que, à medida que mais a gente vai se parecendo com Jesus, menos a gente vai se parecendo com o mundo. Esse crescimento. Pedro e Paulo, eles escreveram a respeito dessa semelhança, de como a gente vai se separando do mundo e se aproximando cada vez mais de Deus, não é? Olha que bacana, 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12. Ele diz assim, queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Não é? Parece que está falando para mim isso aqui, não é? A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles o acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Ou seja, não é porque vocês são legais. Então vocês precisam entender que a vida de vocês é uma passagem. E então, quanto mais vocês adquirirem aqui pelo trabalho de vocês, ok, ótimo, parabéns. Mas não é disso que nós estamos falando. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 3:20. Nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo que virá de lá. Estamos esperando ansiosamente? Essa é a pergunta, não é? Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente quer a volta de Jesus, mas a gente fala, é engraçado que a gente fala, eu quero muito que Jesus volte, mas eu gostaria primeiro de comprar o meu carro zero, né? O sonho da minha vida, né? Eu quero muito que Jesus volte, mas eu quero, né, ter a minha casa própria, né, antes, né? Eu quero que Jesus volte, mas eu queria casar primeiro, né? Esse é o número 1, esse é o top, né? Top one, assim, né? O que eu mais quero é casar, não é? Não que essas coisas não possam, volto a dizer, mas Paulo está falando, espero ansiosamente a volta do reino de Deus. Tudo é secundário, terciário. Em resumo, aquele que aceitou o desafio de ser discípulo de Jesus é diferente daquele que escolhe viver os prazeres do mundo. É sobre isso que o Sermão do Monte trata. É por isso que o Sermão do Monte diz mais de uma vez assim, porque deles é o reino dos céus. Então, a minha palavra a você agora é um convite para você viver uma nova vida. O Sermão do Monte é um convite de Jesus feito para cada um de nós em forma de desafio. Um dia a gente andou pelo mundo em busca de satisfação para a nossa falta de saciedade e para a nossa inconstância, não é? Foi assim que a gente viveu. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um cara que é um funkeiro, eu acho, né? Eu apenas vi o vídeo, e ele declarando que a vida inteira dele, ele buscou fama, sucesso, e ele alcançou isso, mas aí ele disse que entregou a vida a Jesus, espero que tenha sido verdade mesmo, e aí ele levantou uma placa dizendo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, se despediu da plateia, e disse que aquele seria o seu último show.
que seja verdade. Se é verdade, eu quero crer com todo o meu coração que sim, graças a Deus por isso. Ele deu um grande testemunho, é um desafio tremendo que ele fez, mas ele deu um grande testemunho diante de uma plateia que estava ali para ouvir aquele funkeiro, não é? E aqui eu não tenho nenhum problema com o funk em si, tá certo? Não tenho problema com isso, mas estou dizendo da vida transformada, poderia ser qualquer um outro, mas ele professou a sua fé em Jesus naquele momento, se distanciando e abandonando as coisas do mundo, porque agora Cristo é o mais importante. Então, no meio dessa história toda, Jesus encontrou a gente, assim como aquele jovem, e agora ele mudou a nossa história e fez a gente compreender que a salvação reside em viver na sua presença. Mas, ainda assim, por vezes, a gente é tragado pelo mundo, enganado pelo mundo, porque o mundo tem propostas sedutoras, e por vezes a gente cai nisso, e a gente se esquece que em Cristo está toda a nossa satisfação, porque nós olhamos para o lado. E a satisfação em Cristo não é só para essa vida, é para toda a eternidade. Então, o Sermão do Monte está aí para nos ajudar a compreender essa verdade. Ele é a nossa aula de reforço. Talvez isso ainda seja difícil para você, entender tudo isso. Então eu queria encher o seu coração da esperança de que as palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte, elas podem ajudar você a viver uma vida plena de prazer no Senhor. A primeira coisa que eu vou afirmar sobre isso é que Jesus morreu a fim de nos capacitar para viver o Sermão do Monte. Talvez você leia o Sermão do Monte e fale, cara, isso aqui é muito difícil. E eu vou dizer para você, humanamente, sim, é muito difícil. Mas Jesus morreu a fim de nos capacitar a viver o Sermão do Monte. Olha que bacana as palavras de Tito. Ele diz assim, de Paulo a Tito, né? Em Tito capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então Paulo está dizendo aqui que Cristo morreu com a intenção de que agora a gente pudesse colocar em prática todos os princípios do Senhor, inclusive aqueles que estão expostos no Sermão do Monte. Então a entrega de vida feita por Jesus leva a gente à prática destes ensinos ao ponto máximo da representação do amor de Deus por nós e o nosso amor também por Ele e ao próximo. A outra coisa é que o Espírito Santo nos capacita e atua em nosso interior para vivermos o Sermão do Monte. Então, se não fosse a salvação pela morte de Jesus Cristo, a gente estaria destruído. Mas, embora isso seja o principal, claro, e seja o essencial, a salvação é só o primeiro passo. Então, a partir daí é que o Espírito Santo tem total interesse em transformar o nosso interior. Se você já entregou a sua vida a Jesus, amém. Você tomou a maior decisão da sua vida. Mas foi só o primeiro passo. Agora você tem toda uma jornada. E você precisa do Espírito Santo para te ajudar nisso. E é Paulo quem vai dizer aos Filipenses assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então a gente precisa permitir a ação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, para que Ele mude tudo que precisa ser mudado. E aí quando você ler o Sermão do Monte e dizer assim, é muito difícil, você diga assim, Senhor, é muito difícil, que o Teu Espírito Santo inunde a minha vida, para que eu possa viver isso. Existe uma escritora agora, né, também, a Andréia Vargas, extraordinária essa mulher. Siga ela nas redes sociais. Quer seguir alguém bom nas redes sociais? Siga a Andréia Vargas. Não é? Ela dirige em Vitória, no Espírito Santo, uma escola sobre sexualidade, chamada Avalanche. Espetacular. Uma das pessoas que eu melhor ouvi falar sobre esse assunto. Não é? E escreveu agora um livro tremendo chamado O Coração Explícito do Sexo. Indico a todas as pessoas. E foi nesse livro que eu acabei de ler que eu encontrei esse parágrafo que tem muito a ver com o que eu acabei de dizer. Ela diz, todo ser humano precisa viver em torno de alguma coisa. Algo tem de cativar nossa imaginação. A aliança e a esperança mais fundamentais do nosso coração. No entanto, como nos diz a Bíblia, sem a intervenção do Espírito Santo, esse objeto jamais será o próprio Deus. Eu concordo com ela, você concorda? Deus, o Pai, nos abençoará se praticarmos os ensinamentos do Sermão do Monte. Essa é a outra afirmação que eu faço a vocês. A pergunta é, você está precisando de bênçãos na sua vida? Então não busque isso de forma mística, como muitas pessoas estão fazendo por aí. Esqueça esse negócio dos 7 passos para a felicidade, não é? Os 10 passos para a vitória. Sai fora desse negócio aí, não é?
A fé cristã não se apoia em ouvir falar, mas em viver e praticar. Então busque praticar o Sermão do Monte. Como faz para viver o Sermão do Monte? Pratique ele. É o jeito que você tem. Ele é o caminho que vai levar você às bênçãos incontáveis de Deus. Amém? Eu quero concluir essa reflexão com você nessa noite com a nossa pergunta lá de trás. No que consiste a felicidade? Porque no fim das contas é isso que está todo mundo em busca. Como é que eu faço para ser feliz? O Sermão do Monte é a personificação do próprio Jesus. É isso. Ele descreve aqui o comportamento que Jesus espera de cada um dos seus discípulos. E esses discípulos são os cidadãos do reino de Deus. É o que nós somos. Discípulos como eu e como você, apesar de sermos como somos. E aí, nesse sermão, a gente vê como Jesus é em si mesmo, né? No seu coração, nas suas motivações, nos pensamentos, também o quanto afastados nós estamos do nosso Pai. No Sermão do Monte, a gente vê em Jesus, né? Nós vemos Jesus em meio à vida pública, caminhando entre as pessoas, exercendo a misericórdia, a compaixão, agindo como sal, brilhando como luz, amando e servindo aos outros. Não é verdade? Se você olhar para a história de Jesus e ler o Sermão do Monte, 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver que Jesus praticou tudo o que ele pregou. Jesus amou até os seus inimigos, não é? E ele se dedicou acima de tudo à expansão do reino do seu Pai e espalhar a justiça pelo mundo. Então Jesus deu para a gente o Sermão do Monte para que a gente possa aprender de uma vez por todas no que consiste a felicidade. Então eu quero afirmar algumas coisas a você aqui. Em primeiro lugar, a verdadeira felicidade consiste na nossa correta relação com Deus. Você quer ser feliz? É aí que consiste a primeira parte da felicidade. Então, nas bem-aventuranças, Jesus diz que feliz é o humilde de espírito, não é? E ele diz também que aquele que chora em busca de consolo, não é o que ele diz? O que isso significa? Isso significa que feliz é aquela pessoa que se aproxima de Deus consciente da sua total falência espiritual. E dessa maneira, o que ela faz? Ela se agarra à graça de Deus. E ela derrama com lágrimas diante do Senhor todo o seu pecado. Então, você quer ser feliz? Comece pela sua relação com Deus. Segundo lugar, a verdadeira felicidade consiste na nossa correta relação com nós mesmos. Jesus disse que os mansos e os puros de coração, lá nas bem-aventuranças, são felizes, são bem-aventurados. A mansidão está relacionada ao autocontrole. E a pureza está relacionada a um coração íntegro. Então, sabe o que é que isso aqui significa? Isso aqui está relacionado à paz interior. E a terceira coisa, a verdadeira felicidade consiste na nossa relação com o próximo. É isso. Jesus ensina que felizes são, lá nas bem-aventuranças, os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, né? De fazerem o que é justo. O que Jesus está ensinando então? Que a verdadeira felicidade reside em construir pontes de reconciliação com as pessoas e entre as pessoas. Então, ao estudarmos o Sermão do Monte, nós passamos por uma confrontação. Como tem sido a nossa relação com Deus? Como tem sido a nossa relação conosco, comigo mesmo? Você com você mesmo. E como tem sido a sua relação com o próximo? Sabe por que nós vivemos numa inconstância, numa falta de saciedade? É porque nós estamos o tempo todo atrás do nosso próprio prazer. Esquecemos que a verdadeira relação começa no nosso contato com o Senhor. E o quanto o Senhor representa em nossa vida. Nós nos esquecemos que quando nós estamos em paz no nosso coração, descansados de que nada nos falta, de que o Senhor é suficiente, nós começamos também a entender a felicidade. E quando nós começamos a criar pontes, ao invés de levantar muros, nós começamos a compreender o que é a verdadeira felicidade. Então, você quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Você quer ser feliz?
Então, se você estiver disposto, eu convido você a seguir comigo aqui nessa jornada, em busca do conhecimento e da plenitude do reino de Deus. Amém? Nós vamos estudar aqui as bem-aventuranças, uma a uma, e depois todos os outros ensinamentos que Jesus traz ali, para que você possa crescer, eu e você possamos crescer espiritualmente. Talvez nessa noite que você está aqui e você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, Jesus está convidando você para uma mudança de vida. Você deve entregar a sua vida a Ele. Você viu? Eu disse há pouco que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando para alcançar o seu coração, pelo amor que Deus tem por você. Talvez você já frequentou uma igreja, talvez você já entregou a sua vida a Jesus, mas por outras razões você acabou se distanciando de Deus. O Senhor continua com os seus braços abertos para acolher você novamente. E Ele está dizendo assim: olha, não importa o que você fez, eu quero você aqui junto comigo novamente. Que essa seja a noite da sua transformação. Convido você a estar comigo nessa série, e juntos nós podemos continuar a meditar na palavra de Deus, na pregação de Jesus, no Sermão do Monte. Vamos ficar em pé? Obrigado.